Olá, seja bem-vindo mais uma vez no meu canal. No vídeo anterior eu mostrei como fazer a instalação do Jenkins para a gente poder fazer ali a integração contínua com o GitLab, tá? E no vídeo de hoje a gente vai aprender a configurar o Jenkins mais o GitLab para fazer essa união, né? Essa integração entre eles, e a gente está utilizando ali uma esteira de desenvolvimento ali, mais especificamente o Continuous Integration para a gente aplicar nos nossos projetos, tá? Então, para quem não lembra, né, uma imagem que a gente tem aqui do vídeo anterior, era essa daqui, onde a gente tinha todo o nosso pipeline. Então, neste vídeo, a gente vai chegar até essa parte do commit e a parte do build e do teste, que se configura aí basicamente um exemplo de CI, tá? Utilizando então o GitLab, utilizando o Jenkins, tá? E também a gente vai precisar do Git aqui para ele poder fazer ali os nossos commits, tá? Então, vamos lá? Então aqui no nosso Jenkins, tá? Aqui eu já estou usando aqui um Jenkins que eu tenho num servidor para poder fazer essa configuração, tá? Então, o de vocês, provavelmente vocês vão estar instalando num servidor, tá? Então, nesse caso, qual que são os passos que a gente tem que seguir, tá? O primeiro de tudo é a gente configurar ali os plugins no Jenkins, tá? E quais são esses plugins? São os plugins ali para fazer a autenticação e basicamente fazer o login no GitLab, na nossa conta, tá? E onde que fica essa parte da instalação? Provavelmente o de vocês aqui vai estar tudo em branco, tá? Então vou até abrir o que eu tinha feito na aula anterior ali, porque provavelmente o de vocês vão estar assim, né? Então não vai ter esse daqui que eu estava fazendo um teste, né? Então vai estar tudo em branco, tá? Inclusive deixa eu até apagar esse daqui para vocês verem como que fica, tá? Deixa eu excluir aqui o projeto, beleza. Então o de vocês provavelmente vai estar com essa visão que a gente parou no vídeo anterior, tá? Então o que vocês têm que fazer? Basicamente vocês têm que vir aqui na parte de gerenciar o Jenkins, tá? E na parte de plugins a gente vai instalar duas extensões, tá? Então aqui a gente vem aqui em extensões disponíveis, tá? E aqui a gente pesquisa por GitLab. Beleza, ele já trouxe. Aqui no caso no meu, ó, ele não tem aqui disponível porque eu já tinha instalado, tá? Mas o de vocês vão aparecer duas extensões, tá? Então deixa eu vir aqui em extensões instaladas para mostrar para vocês qual que vocês vão instalar. Basicamente, então, são essas duas aqui que estão marcadas aqui, ó. Então, vocês vão instalar o GitLab Authentication Plugin e o GitLab Plugin. Então, vocês instalam essas duas extensões aqui para a gente poder fazer ali a parte da comunicação entre o GitLab, tá? Então feita essa instalação, o que devemos fazer? Seria, então, configurar, no caso, essas credenciais, tá? Então, onde que fica essas credenciais? Então, basicamente, a gente tem que ir lá no GitLab. Então, vocês acessam a conta de vocês do GitLab, beleza? E a gente tem que gerar um token, tá? O que é esse token? É um token de segurança para o Jenkins poder fazer essa comunicação. Então, a gente tem que vir aqui no nosso profile, aqui do GitLab, editar o profile, beleza? E aqui a gente tem essa parte aqui do Access Token, esse menuzinho aqui. Então, pode clicar no Access Token. Vocês podem ver que eu já tenho alguns aqui que eu utilizo. Vocês vão vir aqui, ó, add new token. Aqui vocês vão colocar o nome de um token, tá? Então, esse nome aqui, ó, vocês têm que salvar, porque a gente vai utilizar lá no Jenkins, tá? Então, já copia esse nome aqui, perfeito. Aqui vocês podem desmarcar para não expirar. Se eu não me engano, quando a gente deixa em branco, eu acho que fica válido por 1 ano, tá? Não tenho certeza. Então, pode deixar em branco. E aqui a gente marca quais são os recursos que esse token vai ter acesso, tá? No caso, como é só de exemplo aqui, eu vou marcar tudo, mas aí, obviamente, vocês iam avaliar cada uma desses recursos para ver se realmente vocês vão utilizar ou não na integração contínua aí do projeto de vocês, tá? Feito isso, só criar aqui um Access Token, beleza, tá? Ele já cria. Aí eu recomendo vocês copiarem esse token. Então ele gera aqui um token para a gente utilizar. Então salvam ele aqui numa pasta, no arquivo, né, para vocês depois poder reutilizar, tá? Porque assim que vocês fecham essa tela, vocês não conseguem copiar esse token novamente, tá? Então copiem, deixa salvo ali
num cofre de senhas ali para vocês poderem capturar novamente, tá? Então, beleza. Então, feito essa parte aqui, aí a gente tem que voltar lá no Jenks e cadastrar esse token, tá? Então, onde fica essa extensão? Então, vamos lá. Então, aqui na parte do Jenks, a gente vem aqui em gerenciar Jenks. E aqui a gente tem a parte de sistemas, tá? Ou seja, as configurações do sistema. Aqui, no caso, a gente pode ir até ali embaixo. Aqui são as opções, né? Padrões que vem ali na instalação. E a gente vem, depois que a gente instala aqueles plugins, ele cria aqui um menuzinho, né? Uma opção chamada GitLab. Então, vocês têm que marcar essa opção aqui habilitado, beleza? E é aqui onde vocês vão colocar o nome daquele token, né? Lembra que a gente criou lá, treinamento Jenks? Então é aqui que a gente vai colocar, tá? Nesse caso, como eu já tinha uma outra, então eu só troco aqui para o treinamento Jenks, perfeito. E aqui vocês vão colocar sempre esse caminho aqui, ó, que é o https://gitlab.com, tá? Para ele poder fazer ali a comunicação. Aqui embaixo, provavelmente vocês vão estar none, tá? Então, estando none aqui, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que criar, então, aquele token. Então, a gente vem aqui no botãozinho Add, Jenks, beleza. Ali em cima, ó, vocês podem deixar Global Credential. E aqui no tipo, aí vocês selecionam essa segunda opção, GitLab API Token. Tá? Então, marcou ela. Aqui podemos deixar aqui como global, tá? Para aceitar ela em todo o contexto do Jenks. E é aqui onde a gente vai colar aquele nosso token que foi gerado lá no GitLab. Então a gente copia, né? Eu já tenho aqui do lado no bloco de notas. Beleza. Os outros campos aqui são opcionais. Mandar adicionar. Perfeito. Aqui em cima agora, ó, é só a gente vir aqui e selecionar. Provavelmente o meu vai ser o segundo, tá? Porque eu já tinha um outro aqui do projeto que eu utilizo, tá? E aqui vocês testam a conexão. Beleza? Ó, então o de vocês tem que dar sucesso. Ou seja, o Jenks ele já está conseguindo se comunicar lá com o nosso GitLab. Então o primeiro passo aqui da configuração, sucesso, tá? Então a gente pode vir aqui, mandar aplicar. Beleza? E mandar sair aqui dessa parte do sistema, tá? Voltando aqui no gerenciar Jenks, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que configurar o nosso Git, tá? Por quê? Porque toda a parte ali de commit que a gente faz ou para baixar o repositório, o Jenks ele precisa do Git para poder fazer essas operações, tá? O GitLab ele é o nosso repositório, onde vai ficar os nossos fontes. Só que a gente precisa do Git, que é o nosso controlador de versão, para poder baixar os fontes, né, para poder fazer checkout e assim por diante. Então, onde que fica essa configuração do Jenks, tá? Então, do Git, perdão. Então, a gente vem aqui em Tools e tem aqui, ó, Git instalações, tá? Então, aqui vocês têm que marcar aqui Default, né, ele já vem padrãozinho aqui. E aqui vocês têm que colocar o diretório onde está instalado o Git de vocês, tá? Lá no servidor, na máquina, tá? Então, no caso aqui é Program File, Git, bin, git.exe. Tá? E aí dessa forma vocês podem marcar aqui para aplicar e salvar aqui essa parte dos tools, tá? Das ferramentas. Beleza, feito isso, o que a gente precisa fazer agora? Aí sim a gente começa a criar o nosso, digamos assim, o nosso job, né? Para poder fazer ali a integração contínua, tá? Então como que a gente faz para criar nosso primeiro job? Então a gente vem aqui, ó, nova tarefa. Beleza. Aqui a gente passa o nome do projeto, né? No nosso caso, como a gente está fazendo da calculadora, então a gente coloca aqui calculadora. E aqui ele sugere diversos tipos aqui de projeto. No nosso caso, como é o nosso primeiro exemplo, a gente vai estar utilizando aqui um estilo livre, tá? Por quê? Porque a gente vai configurar o passo a passo ali do que a gente quer que o job faça, tá? Então é por isso que a gente vai escolher aqui o estilo livre. Perfeito? Ó, então selecionamos e marcamos aqui, ó, tudo certo. Beleza, ó, então ele já caiu aqui para a parte aqui da gente colocar todas as configurações do job, tá? Então o que a gente vai fazer nesse job? Até colocar
a minha colinha aqui do lado, tá? Para a gente ir seguindo e não, né, faltar nenhuma, digamos assim, configuração. Então vamos lá. Então aqui, ó, no caso, ó, a gente vai colocar aqui uma descrição. Então vamos colocar aqui, ó, projeto calculadora, beleza? Aqui eu vou mandar descartar construções antigas. O que isso quer dizer? Seria assim, ó, quantas construções a gente quer que o nosso Jenkins armazena, tá? Então é até bom a gente colocar aqui, ó, 5 dias e no máximo ali 5. Por quê? Porque ele tem um histórico, né? Onde ele armazena cada job que é executado. Então, para a gente não ter que ficar sobrecarregando ali o servidor com espaços, vamos supor que seus fontes do projeto são grandes, é grande, então no caso aqui a gente coloca 5 dias ali, que é para ele poder fazer essa limpeza, tá? Perfeito. Então, continuando aqui na parte do Jenkins aqui, então eu coloquei aqui a parte do descartar construções antigas, e aqui a gente tem se essa build ela é parametrizada, tá? No nosso caso a gente não vai precisar colocar que ela é parametrizada. Por quê? Porque vamos supor que nesse caso aqui ele não vai ter para a gente colocar um parâmetro, mas vamos supor que na hora que construir você quer que ele passe ali algum parâmetro para você ler ali no caso no Jenkins. Então você pode fazer isso também, você pode criar aqui, ó, um build parametrizável. Então você pode colocar assim, parâmetro de senha, de arquivo, de execução, de texto, aí vai de acordo com o teu build, tá? Do teu job. Então nesse caso eu não vou marcar, então vai ficar sem aqui, beleza? E vamos lá, que mais? E aqui no caso a gente vai fazer o seguinte, deixa eu até ver aqui do lado, beleza? Só abrir aqui, maravilha, então esse não precisa. E aqui a gente já pode cair aqui na parte do Git, tá? Mas antes de cair aqui na parte do Git, vocês podem ver que aqui no GitLab Connection, ele trouxe já, ó, o nosso treinamento Jenkins. Então, só confirme se realmente ele trouxe, tá? As outras opções aqui a gente não precisa colocar. E aqui a gente tem que colocar o quê? A nossa URL do nosso projeto do GitLab, tá? Então, no caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar lá no nosso projeto. Então, lembra que eu tinha criado um projeto chamado Calculadora. A gente vem aqui, copia aqui o HTTPS, né, pra gente clonar. Voltamos aqui no Jenkins e colamos ele aqui, ó. Apertando o Tab aqui, ó, ele vai pedir as credenciais, tá? Então, como que a gente faz para colocar essas credenciais? Essas credenciais não são o token que a gente gerou. O token é só para ele fazer a comunicação com o GitLab. Essa credencial é para ele poder utilizar junto com o Git para poder baixar o nosso projeto. Então, no caso, é o próprio usuário e senha do seu GitLab, tá? Ele também funciona. Mas caso você queira criar um SSH, então o GitLab ele permite você criar também um SSH, você também consegue fazer isso, tá? Aqui eu vou estar ensinando da forma mais simples, que é utilizando o próprio usuário e senha do GitLab, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Basicamente, vir aqui para a gente adicionar credenciais. Aqui a gente coloca, então, username com password. E aqui a gente coloca o nosso username, tá? Então, eu vou estar copiando aqui o username que eu tenho aqui da minha conta, tá? Então, eu vou colocar aqui, beleza? E aqui a nossa senha, tá? Então, a gente cola a senha lá daquele usuário. As outras opções aqui você não precisa colocar. Então, mandou adicionar, perfeito. E aqui você seleciona aqui. Aqui eu tenho outras, tá? Por conta de outros projetos. Aí, onde vocês vão aparecer um único usuário, você seleciona ele, tá? Selecionando, vocês podem ver que não apresentou nenhuma mensagem vermelha aqui embaixo do repositório, tá? Então, quando não apresenta nenhuma mensagem, é porque a chance de já dar certo é 100%, tá? Então, o caso de vocês apresentam algum erro aqui, provavelmente é permissão lá no GitLab ou algo do tipo, tá? Então, vocês têm que resolver ali. Ou, às vezes, ele não achou o Git naquele repositório que você informou, tá? Então, nesse caso aqui, ele já conseguiu enxergar. Avançado, a gente não precisa colocar nada. Aqui qual branch ele vai construir. No caso aqui ele está apontando direto para master, tá? No nosso caso a gente não vai apontar para master, ou seja, a gente vai apontar para qualquer build, tá? E como que a gente faz isso para ele apontar para qualquer build? É só colocar aqui, ó, asterisco, asterisco, tá? Por que isso? Porque lembram nos vídeos anteriores que a gente sempre vai trabalhar com uma branch local que o desenvolvedor ele faz a sua atividade e comita. Então, quando ele commitar, é nesse branch que o Jenkins vai fazer ali a integração contínua, para ver se está tudo certo,
para poder mergear ou não lá para o repositório principal, que no nosso caso é a develop, tá? Então, beleza, já marcamos aqui para ele trazer todos os branches, né? Que mais que temos aqui? Aqui a gente pode passar para baixo, beleza? Aí aqui uma opção importante, ó, construir quando mudar, né? Qualquer alteração que for enviada no GitLab, tá? Ou seja, qualquer alteração que for feito sobre o projeto da calculadora vai ser disparada aqui o Jenkins, essa integração contínua, tá? Em quais ações a gente quer que dispare esses eventos? Então, quando tem um push ali no repositório, quando a gente abre um MR, né, um merge request, ou quando a gente constrói, né, um novo commit em um MR já aberto, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você já abriu um merge request, só que depois de um dia ali o revisor falou, ó, precisa ajustar mais esse ponto aqui, tá? Então o desenvolvedor vai lá e faz mais um commit em cima daquele merge request. O que o Jenkins tem que fazer? Ele tem que fazer a construção de novo, fazer a integração novamente para ver se tá tudo certo, tá? Não é porque passou a primeira vez que o segundo commit ali a gente tem que deixar. Não, o Jenkins tem que ser chamado ali para fazer toda a integração contínua novamente, tá? Então é essa opção que a gente marca aqui, tá? As outras aqui a gente não precisa, né? Vamos supor que eu fechei um merge request, então se fechou não tem o porquê de estar executando ali a integração contínua. E quando aceitar aqui também não, porque se ele passou do teu commit, então provavelmente ele já ia passar aqui na hora que aceitou, na hora que o revisor for aceitar, tá? Então beleza, aqui aprovar merge request, comentários, beleza, podemos deixar o padrão. Esse aqui é se você quiser agendar a construção, tá? Vamos supor que eu quero que agenda aqui a construção toda noite, fazer essa integração contínua, tá? Isso aqui é bem útil quando você quer ali manter a tua develop. Então, por exemplo, eu tenho uma develop e eu quero que de tempo em tempo eu verifique se está tudo ok. Obviamente que é um trabalho a mais que vai fazer, porque se todo merge request ele já está passando por uma integração contínua, não tem necessidade de estar fazendo esse job numa develop, por exemplo. Mas temos essa opção aqui, caso você também queira fazer, tá? Beleza. Na parte de ambiente de construção, então o que a gente pode estar marcando? A gente pode deletar então o workspace antes de fazer a sua construção. O que seria isso? Vamos supor que ele deu erro aqui na tua construção e você manda executar novamente. Então ele pega aquele workspace, a pasta que ele começou a baixar os fontes, ele limpa para iniciar novamente. Então é isso que quer dizer. Então a gente pode deletar o workspace antes de iniciar ali a sua construção, tá? Beleza, o restante aqui não precisamos marcar. E é agora que começa a brincadeira, tá? Que são os passos de construção. Então, assim, até o presente momento, o que a gente configurou? Foi apenas ali o Git, né? A parte aqui de baixar o projeto. E aqui a parte de fazer ali o disparo entre o GitLab e aqui junto com o Jenkins, tá? Agora é o que são os passos da integração contínua. Ou seja, a gente já tem um ambiente aqui no Jenkins e agora a gente tem que fazer o quê? A nossa lógica, né? O que a gente quer que a nossa integração contínua faça, tá? Então, no nosso caso, o que vai ser? Então, vai ser construir o nosso projeto e depois vai ser o que? Testar o nosso projeto, tá? Então, assim, o commit, ele já vai ser feito, que foi esse espaço que a gente fez. Ele vai construir o nosso projeto, ou seja, ele vai compilar o projeto do Delphi, vai depois compilar o projeto de teste unitário desse nosso projeto e também vai executar o teste unitário. Então, são esses dois pontos que a gente vai construir agora, tá? E como que faz isso? Basicamente, a gente vai vir aqui, adicionar passo de construção, tá? E marcar aqui, ó, executar no comando do Windows, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte comando, tá? Então, basicamente, a gente vai pegar, eu tenho aqui uma colinha aqui, e eu já vou explicar, ó. Dentro da pasta do Git, do Jenkins, a gente tem uma pasta chamada scripts, tá? E dentro dela a gente tem um ponto .bat. O que tem nesse ponto .bat? Então eu vou estar abrindo aqui para vocês a pasta do Jenkins, tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho aqui programs data, aí tem aqui Jenkins,
Jenkins, e aqui a gente tem a pasta script, tá? Essa pasta provavelmente vocês não vão ter, então eu recomendo vocês já criarem essa pasta. E aqui dentro a gente tem esse compilador.bat. E o que tem nesse compilador.bat? Então, basicamente, ele pega aqui e ele chama o rsvars lá da Embarcadero, tá? Ou seja, se vocês forem utilizar essa integração contínua aqui num servidor, vocês têm que ter a instalação do Delphi naquele servidor, tá? Por que isso? Para poder utilizar esse .bat, tá? E juntamente com esse .bat, ele faz o que? Ele faz o MS Build, tá? Então, nas últimas versões, né? Não nas últimas, mas nas mais modernas, a Embarcadero disponibilizou então esse MS Build para a gente construir ali as nossas aplicações, tá? Então, juntamente aqui com o rsvars.bat, então esse bat aqui da Embarcadero é onde ele verifica onde está todos os SDKs ali que a gente utiliza no nosso projeto. Então, por exemplo, se a gente está compilando ali para o Windows, então ele sabe que ele tem que pegar lá a pasta do SDK do Windows. Se for para Linux, e aí ele sabe onde tem que buscar, e assim por diante. Então, utilizando essas duas ferramentas aqui é o que a gente vai fazer para compilar o nosso projeto, tá? Então, recomendo vocês deixarem numa pasta chamado lá scripts.compilador.bat. Por quê? Porque se você tiver um outro projeto, você aponta esse mesmo arquivo, porque as ações são as mesmas, tá? Então, beleza. Então, deixa eu voltar para cá. Voltar lá para o nosso Jenkins. Aqui, maravilha. Então, ele vai chamar aqui o nosso .bat. Aqui ele vai jogar lá para o nosso workspace. Esse workspace ele é uma variável de ambiente do Jenkins para a gente saber qual que é a pasta de trabalho que ele está baixando os fontes atualmente, tá? Então a gente coloca o workspace para ele navegar até nela. E aqui é o nome do nosso projeto, tá? O nosso projeto aqui, ele se chama calculadora, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, calculadora, tá? Vou até abrir aqui o Delphi para ver se realmente é esse nome. Então a gente tem aqui, ó, cadê? Calculadora. Então temos um grupo, ó, calculadora, isso mesmo. Beleza. Então nesse primeiro momento o que ele vai fazer? Ele vai tentar compilar ali o nosso projeto, tá? Depois disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que compilar os nossos testes unitários. Então neste projeto aqui, eu criei nesse grupo, né? Eu criei um projeto testes que tem ali um teste unitário ali para poder fazer ali um teste na minha classe de calculadora, tá? Então depois eu vou simular com vocês como que a gente faz, a gente força um erro ali de compilação ou de teste unitário para ver o GitLab lá bloqueado o nosso merge request, tá? Então neste caso a gente vai compilar então o calculadora testes também. Então o que a gente tem que fazer? A gente cria aqui um novo comando do Windows, beleza? A gente pode copiar esse mesmo link aqui, né? Esse mesmo comando. E aqui, ó, calculadora testes, tá? Então, deixa eu colocar aqui bonitinho. Calculadora testes. Cadê aqui, ó? Calculadora testes. Perfeito. Então, ele vai compilar aqui os dois projetos, tá? E depois que ele compilar os dois projetos, então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá e rodar o nosso teste unitário. Então aqui a gente pode vir aqui, ó, executar no comando do Windows, beleza? E aqui a gente tem que fazer ali a execução do nosso teste unitário, tá? Então aqui no caso eu vou colocar aqui, ó, vai ser o calculadora testes, beleza? Então basicamente é essa construção que a gente tem que fazer, tá? Lembrando, ó, que aqui ele pede uma pasta chamada bin, tá? Então deixa eu só aplicar aqui e salvar, beleza? E aqui no nosso caso, ó, eu vou até trocar aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó, e vai colocar aqui options, beleza? A gente vem aqui, ó, Delphi compile, marcamos aqui, ó, todas as configurações e aqui a gente vai colocar, ó. Então ele vai jogar aqui os compilados para a pasta bin e aqui os DCUs, né, e assim por diante na lib, tá? Beleza.
Mesma coisa a gente vai fazer aqui para o projeto principal. Então aqui, ó, todas as configurações. Então aqui vai ser bin e ali vai ser lib. Beleza. Então se a gente mandar aqui compilar todos os projetos, né, vou dar um build aqui. Perfeito. Mandar abrir aqui a pasta, ó. Então ele criou aqui no bin os dois executáveis, que aí o Jenkins vai conseguir encontrar direto na pasta bin, tá? Então isso aqui é um pulo do gato aí, pra gente não ter que ficar colocando lá o win32 ou o win64, ou ir, às vezes ir lá naquele ponto bat e fixar lá qual que é o target, né, que a gente está utilizando. Então essa aqui é uma forma simples da gente fazer ali a integração contínua, tá? Então perfeito. Então o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou commitar essa nossa alteração aqui para a gente ver ali o Jenkins já em operação, tá? Então eu vou estar abrindo aqui o nosso source tree. Beleza, então ele já abriu aqui status, file status, então tem aqui as alterações que a gente fez. Então eu vou jogar aqui, jogar esse outro aqui também para cima, e os outros aqui são arquivos ali temporários, tá? Então vamos colocar aqui, ó, minha primeira integração contínua. Vou colocar aqui o push e vou, né? Antes disso de fazer o push, lembra, né? Que sempre a gente tem que fazer o quê? Fazer um branch paralelo ali, né? Um branch do desenvolvedor. Então a gente vem aqui, vamos fazer um stash primeiro aqui. Deixa eu colar aqui como primeiro CI, vai. Primeiro CI. Beleza. E aqui a gente vai criar então um branch com base na develop, né? Vamos ver se não tem nenhuma alteração primeiro. Ó, não tem nada. Podemos fazer aqui um branch, então vai ser feature primeiro CI. Beleza. E aí sim, a gente aplica aqui os stashes para dentro do primeiro CI. Beleza. Então ele trouxe aqui os dois arquivos que a gente alterou. E vamos fazer aqui o commit, ó. Nesse momento que a gente está fazendo o commit, ó, beleza, a gente mandou lá o primeiro CI. Se a gente voltar aqui, ó, beleza. Vocês podem ver que aqui no meu caso, no merge request, cadê aqui calculadora? Deixa eu dar um F5. Ó, ele já habilitou aqui para a gente criar o merge request, ó. E aqui eu vou abrir aqui para a própria develop. Vou associar aqui um usuário e criar aqui o merge request. Ó, neste caso, ó, vocês vão perceber que ó, o branch aqui, ó, ele já está para aceitar aqui o merge request, tá? Ou seja, ele não rodou, ó, vocês podem ver que a pipeline está zerado, tá? Por que isso? Porque a gente ainda não fez a configuração do Jenkins aqui dentro do GitLab. A gente fez o inverso, né? A gente pegou o token do GitLab e configurou lá no Jenkins. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o processo inverso. A gente tem que configurar o Jenkins dentro do GitLab, tá? Só que aqui, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou aceitar esse merge aqui, ó, para a gente poder testar a execução manual lá no próprio Jenkins, tá? Então aqui, ó, ele já mergeou essa minha alteração, beleza? Então deixa eu voltar aqui pro projeto, olha lá, mergeou dentro do CI, maravilha. Agora a gente pode ir lá e testar o nosso projeto, porque ó, a gente criou ali a calculadora, só que a gente não sabe se o job está funcionando. Então o que a gente tem que fazer? Ir lá e executar esse job. Então a gente pode construir de forma manual ou a gente pode também depois o próprio GitLab fazer essas construções, tá? Então a forma mais simples da gente testar o nosso job pela primeira vez é executar de forma manual. Então eu vou clicar aqui em construir agora. Beleza, olha lá, ele está tentando executar aqui. Ó, aqui ele disparou 2 vezes, depois eu tenho que ver o porquê, mas ó, vamos ver aqui, ó. Saída do console, vamos ver que erro que deu, ó. Então ele veio aqui, tal, tentou baixar aqui o projeto, beleza. Ó, timeout, use credentials, ó. Parece que ele me deu erro aqui de senha, tá, ó. Beleza, baixou. Na verdade ele conseguiu baixar sim, ó. Então ele vem aqui, tentou rodar, beleza. Criou aqui, ó, o lib e tal, e o build falhou, ó.
Aí o que ele fala aqui que no build falhou, tá? Então ele fala aqui, ó, file not found. Ele não encontrou esses arquivos aqui, ó, o controls e o ponto dialog aqui, tá? Que mais aqui que ele fala, ó? Na hora de compilar também o teste unitário, ó, a calculadora, beleza, falhou. Então assim, ó, quando acontece esse tipo de erro aqui, ó, é porque a gente escreveu errado ali a parte do bin aqui, tá? Então, na hora de criar esse bin aqui, por algum motivo, ele deu ruim aqui. Bom, então no caso aqui, como ele não conseguiu criar, na verdade ele até conseguiu criar aqui as pastas bin e a pasta lib, tá? Quando acontece essa parte aqui de ele não achar aqui alguns arquivos, alguns resources do Delphi, é porque a gente setou ali, na hora de a gente commitar, a gente setou a parte de debug ali no nosso projeto, tá? Então, é sempre recomendável a gente, quando for submeter ali pro servidor, a gente sempre deixar no modo release, tá? Por que isso? Porque no modo release, ele basicamente ele elimina alguns recursos, digamos assim, resources ou algo do tipo ali do Delphi para a parte ali de a gente fazer o pacote, tá? A gente sabe que por isso que quando a gente compila, quando está em debug, o executável fica maior, tá? Então nesse caso, a gente vai voltar lá no Delphi aqui e vai trocar esse cara aqui para release, ó, tá vendo? Então sempre quando vocês forem commitar ali, ó, troquem para release, tá? Então no caso eu vou até fazer um build aqui, beleza, ele deu certo. Então voltamos aqui para o nosso Git, tá? Provavelmente aqui, deixa eu dar um F5 aqui. File status, não trouxe, vamos ver o porquê, deixa eu ver se ele salvou. Ah, tá, não salvou aqui o projeto. Beleza, deixa eu ver aqui o de baixo, release. Esse aqui, release, perfeito. Deixa eu fechar aqui. Maravilha. Agora voltamos aqui, F5, aí, beleza, agora trouxe. Então a gente vai, olha lá. Vocês podem ver, ó, que estava debug, agora vai ser release. Perfeito, ó. Então, maravilha, vamos colocar aqui a mesma descrição e vou mandar aqui fazer o push novamente, tá? Então ele vai commitar lá, a gente vai aceitar aqui no GitLab o nosso branch, tá? Então vamos lá, ele vai habilitar aqui em cima, perfeito. Associar aqui para mim mesmo, criar um merge request. Maravilha, e fazer o merge aqui no nosso branch. Beleza, mergeado. Show de bola. Agora vamos lá, vamos testar de novo, ó, calculador. Então assim, sempre a primeira construção é assim, fazendo esse teste, tá? Então vamos construir agora. Beleza, ele já agendou, ó, começou a construir. Vamos ver aqui, ó, saída do console. Beleza, olha lá, já deu certo, hein? Ó, que bonito, hein? Então vamos ver o que ele fez, ó. Aqui são a parte que ele baixa ali o nosso fonte, tá? Aqui ele começa a fazer a parte então da compilação, tá? Então, ó, como a gente escolheu lá o MS Build, então ele pega ali o .NET, né, para poder fazer ali a compilação, ó. Criou a nossa pasta bin e a lib, ó, build do projeto com sucesso, maravilha. Aí aqui a nossa calculadora, só ele criou, né, o nosso projeto ali só apenas com 2 warning, nenhum erro, tá? Depois, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma outra construção, só que nesse caso, ó, calculadora testes, tá? Beleza, ó, build com sucesso, maravilha, só teve um warner, tá? E aí aqui a gente faz o que? Chama a execução do teste unitário, ó que bonito. E aqui para baixo, o que ele faz? Ó, faz toda a parte do teste unitário. Nesse caso, a gente tem apenas um teste, tá? Que é o teste soma. Na verdade, dois, né? Teste soma 1 e o teste soma 2, tá? No caso aqui, 2 encontrado e 2 que passou, tá? Ou seja, então a gente já está conseguindo fazer ali a nossa integração com o Jenkins. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e fazer a configuração ao contrário, né? Para o GitLab chamar aqui o nosso Jenkins, tá? E como que a gente faz isso? É bem simples. A gente volta lá para o nosso GitLab, tá? Na parte aqui do projeto, calculadora, né, no caso, sempre no projeto, tá? A gente vem aqui em Settings e a gente vai vir aqui, ó, Integration. Espera ele carregar, beleza? Vocês podem ver que eu não tenho nenhuma integração ativa, tá?
E até um detalhe interessante, tá? O GitLab ele tem uma lista enorme de integrações que vocês podem estar fazendo, tá? Então nesse caso aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui a parte aqui sei lá, vamos ver aqui, ó, do ClickUp, né? Que é uma ferramenta aí de gerenciamento de tarefas. A gente tem a parte de e-mails, a parte aqui de Google Chat, né? E o que a gente vai utilizar aqui é o Jenkins. Ó, o Gira aqui, também tem integração com o Gira. Então a gente vem aqui em Jenkins, a gente manda aqui configurar, beleza? Ele vai abrir aqui a página de configuração e aqui que a gente marca aqui quais são as opções que a gente quer. No caso a gente vai ativar essa integração, a gente quer disparar lá para o Jenkins quando a gente faz algum push ou quando a gente, né, cria algum tag ali por meio de push, tá? O merge request não precisa porque a gente já fez essa ação lá no Jenkins, tá? Então aqui a gente não precisa. Lembra que lá no Jenkins a gente colocou lá build quando, né, for fazer alguma ação no GitLab. Então a gente não precisa marcar essa opção aqui, tá? Aqui é onde a gente coloca o nosso servidor Jenkins. Então nesse caso eu já tenho aqui o IP e a porta. Não precisamos marcar aqui SSL, tá? Porque nesse servidor eu não tenho, tá? Então não precisa. E aqui, ó, é onde vai ficar o nome do projeto do Jenkins, tá? Então a gente volta aqui, voltamos aqui no painel de controle, ó, calculadora, tá? Então é esse nome que vocês vão colocar aqui. Vamos colocar aqui, ó, calculadora, beleza? Aqui vai ser o que? Usuário e senha do que? Do Jenkins, tá? Ou seja, então aqui vai ser admin e aqui vai ser a senha, tá? Então deixa eu pegar aqui a senha, a super senha, só um minutinho. Então deixa eu pegar aqui, beleza, acho que eu sei ela. Beleza. E a gente testa as configurações, ó. Testando, ó lá, conexão com sucesso, tá? Então maravilha, então ele já conseguiu se comunicar lá com o nosso Jenkins, tá? Vocês podem salvar a configuração. Maravilha, então ele já salvou aqui e voltamos aqui para o projeto calculadora. Beleza. Então nesse primeiro momento a gente já está conseguindo integrar então este projeto calculadora com o projeto aqui do GitLab, tá? O que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai fazer um commit agora, um novo commit local. Vamos supor que a gente recebeu aqui uma tarefa e a gente quer fazer ali um commit, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o projeto, tá? Vou abrir aqui a calculadora, que é um grupo de trabalho, e vamos supor que o desenvolvedor ali, ele, né, tem uma tarefa para alterar a classe da calculadora. Então eu vou pegar essa classe da calculadora e vamos supor que aqui no somar, ó, aqui ele tem que adicionar aqui um mais um, uma regra nova aí no sistema e ele tem que fazer um mais um aqui, ó. Neste caso, ó, o que ele vai fazer? Ele vai, né, o desenvolvedor vai vir aqui, fez aqui o somar tal, e fez um build e assim por diante, tá? Só que nesse caso, ele não rodou aqui os testes unitários, tá? Por quê? Porque se ele rodasse o teste unitário localmente, ele já saberia que teve uma quebra, né? No caso aqui teve duas falhas. Por quê? Porque ele alterou a lógica do somar, tá? Mas vamos supor que ali o desenvolvedor ele não lembra e, né, não tem esse costume de rodar os testes unitários, tá? Aí vocês imaginam, se vocês comitassem isso daqui, fosse para mercado, o teu cliente ia pegar esse erro, a dor de cabeça que vocês iam ter. Então a gente consegue antecipar mitigar, né, esse tipo de erro. Então o que ele faz? Vamos supor que o desenvolvedor não rodou aqui o teste unitário. Então ele simplesmente ia lá e ia submeter pro GitLab. Então vamos lá, então ele vem aqui no source tree, então tem aqui file status, o que eu vou fazer? Vou jogar essa alteração aqui para cima. Vamos criar aqui, vou colocar aqui, ó, mudança cálculo soma, tá? E, ok, beleza. Então vou fazer aqui um fetch para ele baixar as alterações da develop. Ó, vocês podem ver que teve 4 alterações, então vou ir aqui para develop e mandar baixar ali os fontes atualizados, tá? Então isso aqui é sempre uma boa prática, tá? Você terminou uma tarefa, baixa a develop, né? Faz uma cópia primeiro das suas alterações, que é esse stash aqui, né? Baixam ali as últimas alterações da develop para depois submeter ali novamente. Então a gente vem aqui, cria agora nosso branch, então vai ser feature. Ali eu tinha colocado, acho que novo cálculo, mudança cálculo, soma, beleza? E eu vou aplicar aqui
o nosso stashes, né? Beleza, ó, file status, tem aqui o nosso .pes aqui, ó. Depois eu ensino vocês a colocar aqui no git ignore, né, para não aparecer aqui esses arquivos que não precisa versionar, tá? Então a gente coloca o calculadora, então vamos colocar aqui uma descrição, novo cálculo, beleza? E fazemos aqui o commit. Nesse momento ele vai jogar lá para o GitLab, tá? Então vamos abrir aqui o GitLab. Se a gente der um F5, ó, ele já tem aqui a parte de cima, ó, o nosso... para a gente abrir o nosso MR, tá? Então ele abre aqui com base no calcular soma e no develop, ó. A gente manda associar e manda criar aqui o nosso merge request, tá? Beleza, ele está criando aqui o nosso merge request. Aí aqui, ó, ele ainda aparece aqui para a gente mergear, tá? E aqui no caso, ó, checando o pipeline status, tá? Vamos ver aqui, vamos voltar aqui, ó, para o Jenkins, ó. Então o que que aconteceu? Ele tentou rodar aqui o Jenkins, que foi esse job 5, ó, só que, ó, deu falha, né? Então no caso, quando dá falha, ó, o que que ele fez? Vamos lá embaixo, ó. Olha lá, 2 testes encontrados e 2 falhou. Ou seja, ele não conseguiu rodar esse cara aqui, tá? Esse job, tá? E se a gente voltar aqui para o merge request, o que que aconteceu? Ele está habilitado aqui o botão merge. Por que isso? Porque a gente não notificou pelo Jenkins para ele vir aqui e bloquear o nosso commit, né? O nosso branch. Então faltou apenas mais uma configuração no nosso job para a gente poder fazer isso. E onde que fica essa configuração? Então a gente volta aqui no Jenkins, vem aqui no nosso calculadora, tem aqui a parte do configurar. E lá embaixo, lá, a gente tem aqui, ó, ações após construção. O que que ele vai fazer depois que terminar a construção, tá? Então aqui a gente tem essa opção aqui, ó, publicar o status do build lá para o GitLab. Então a gente marca esse cara aqui. Na parte avançada ali, a gente, né, só deixa o Jenkins aqui, beleza, não precisa de mais nada. E só aplicar e salvar, beleza? Agora vamos ver se eu construindo novamente, se ele vai bloquear lá. Vamos ver, esse aqui eu nunca tinha feito esse teste. Então, ó, tô mandando construir, vai ser o build 6, ó. Beleza. Então ele tá rodando, ó lá, deu falha novamente. Se a gente voltar aqui e der um F5, deixa eu ver o que que aconteceu. Ó lá, falhou, mas ainda tá habilitado aqui, tá? Então a gente vai fazer um novo commit depois para ver se era isso mesmo, tá? Porque ele ficou habilitado aqui o merge, tá? Então o que que a gente faz para poder eliminar então essa falha aqui? A gente tem que ir lá e corrigir o nosso teste unitário para poder habilitar ali o nosso merge request, tá? Então vamos lá. Então o que que a gente faz? Vamos supor que aqui estava bloqueado, tá? Então a gente tem que vir aqui no nosso Delphi, tá? E aqui, ó, então no caso ele colocou um mais um. Então ele, né, se realmente foi uma mudança de lógica, ele tem que ir lá em todos os testes que quebrou e adicionar esse mais um. Então aqui, no caso, vai ser 4 no nosso teste e aqui vai ser 1,5. Beleza? Então a gente pode compilar esse cara aqui, mandar executar. Aí, ó, passou localmente, beleza? Agora a gente pode vir aqui, a gente está no próprio branch aqui da mudança do cálculo, a gente só submete ali o nosso no mesmo commit, tá? Então lembra que eu falei, né, que tem uma configuração lá no Jenkins que fala, né, um novo commit. Então é isso, quando teve um novo commit no próprio branch que você abriu o MR, ele vai executar novamente ali o job. Então, ó, se a gente der um F5, ó, nem precisou, já está em pause, ó. E ó, o merge está bloqueado, tá? Então ele conseguiu aí fazer aquela ação de bloquear ou não o merge, ó. Neste caso, ó, o pipeline aqui passou. Se a gente voltar para o Jenkins, ó lá, o set passou. Então se a gente vir aqui em saída do console e lá embaixo, ó, sucesso, maravilha. Então a gente pode vir aqui e fazer o merge dessa nossa alteração. Então, assim, esse foi um exemplo de um teste unitário ter passado ou não. Vamos fazer agora um teste dando erro na compilação, porque eu acho que é um ponto bem interessante, né? Vamos supor que a tua equipe ali, desenvolvedores, estão commitando, né, diariamente
E eu já presenciei algumas empresas que às vezes o commit está quebrado lá e o projeto não está compilando. O próprio projeto que está lá na raiz, na develop, tá? Isso não pode acontecer. Então, com o Continuous Integration, a gente consegue eliminar, ou seja, a develop ela sempre vai estar estável. Qualquer um que conseguir baixar, que tem, né, a permissão de baixar, vai conseguir compilar na máquina sem erro nenhum. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simular como se algum desenvolvedor escrevesse algum código que não estivesse compilando, tá? Então, a gente vai vir aqui no próprio Delphi, tá? A gente vai lá no nosso projeto da calculadora, tá? Então, vamos pôr aqui no formulário. Vou pegar aqui o próprio, esse carinha aqui, ó, e vamos colocar aqui, ó, integração contínua, beleza. A gente sabe que isso aqui vai dar erro, né, porque não é uma sintaxe válida. Então, se a gente compilar aqui, ó, fazer um build, ó, ele vai dar erro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Mesmo assim, a gente vai commitar essa alteração. Então, a gente vem aqui no nosso source tree, beleza, file status, vamos fazer aqui, adicionar esse arquivo, fazer uma cópia, né, colocar aqui, ó, bug. Beleza, vamos dar um fetch. Vamos voltar para develop, baixar as últimas alterações. Vamos fazer aqui o nosso, vamos colocar aqui, ó, bug barra bug 1. É só o nome de um branch aqui qualquer, tá? E vamos aplicar aquele nosso bugzinho lá. Ok, beleza. Vamos voltar aqui no file status principal. Maravilha. Vou colocar aqui, ó, bug integração contínua. Beleza, e vamos fazer aqui o commit. Fazendo aqui o commit, o que a gente faz? Ó, a gente pode voltar aqui para o nosso projeto calculadora, tá? A gente pode abrir aqui a solicitação do merge request, tá? Para develop, vou associar aqui e vou criar aqui o merge request, beleza? Então, o que ele vai fazer? Ó, vocês podem ver que, como aqui o projeto ele é bem simples, então o Jenkins acaba compilando rápido. Então, aqui ele já deu falha aqui no pipeline. Se a gente der um F5 aqui, ó, a gente pode ver que está com falha. E aqui na calculadora, aqui, ó, o build 9 aqui, ele está com falha também, tá? Então, aqui na saída do console, lá embaixo, ó, ele está aqui, ó, com 3 erros, que foi o erro da compilação. E ele até fala aqui, ó, identificador, integração não declarada, né? Não identificada. Então, a gente conseguiu eliminar essa parte, tá? Então, assim, então ele deu um erro aqui, né? E se a gente voltar aqui para o GitLab, vocês podem ver que ele ainda está permanecendo aqui, ele está deixando a gente fazer um merge mesmo estando falha aqui no pipeline. Por que isso? Porque a gente precisa fazer agora uma última configuração no GitLab, tá? Então, a gente fez ali a configuração em que o Jenkins fala que o pipeline falhou e notifica aqui o GitLab, só que o GitLab ele tem que barrar essa ação aqui de mergear. E onde que fica isso daí? No próprio projeto de vocês aqui da calculadora, vocês vão vir aqui em Settings, ó, e vocês vão vir aqui, ó, Merge Request, tá? Então ele vai abrir todas as opções do Merge Request. Aí vocês vão navegar aqui e vão marcar aqui, ó, Merge Request, Merge Checks, tá? Vocês marcam aqui, ó, somente pipelines com sucesso, ou seja, somente Merge Request que não pode ser mergeado quando a última pipeline não teve sucesso, tá? Então, vocês marcam esse pipeline aqui, tá? Essa opçãozinha. Vamos aqui, ó, Save Changes, né? Para salvar as alterações, beleza. E a gente voltar aqui para o Merge Request, ó, Bug Integração Contínua. Então, tá lá, ó, Merge bloqueado. Ou seja, agora sim, todo commit, todo novo branch ali que vocês forem abrir, se ocorrer falha na pipeline, vai ficar bloqueado aqui esse merge, tá? E agora para a gente resolver, o que a gente faz? A gente volta lá no Delphi, então, tiramos, né, essa parte aqui que a gente escreveu de forma errada, beleza? Inclusive, vamos já alterar também a nossa calculadora para ficar correto, né? Então, vamos supor que não era para fazer essa atividade. Então, voltamos aqui tem que ser 3 e aqui tem que ser 0.5. Beleza, vamos fazer um build aqui, ó. Build com sucesso e aqui um build com sucesso também.
Então agora se a gente voltar para o nosso source tree, no file status, vamos submeter esses 3 arquivos que foram as alterações, ou seja, no próprio branch que a gente submeteu lá em cima, ou seja, vai ter um segundo commit, e esse segundo commit, quando a gente realizar aqui, tem que disparar lá o GitLab para ele fazer a compilação a partir do Jenkins, tá? Então, é esse o fluxo, tá? Então, vamos colocar aqui bug integração, fazer o commit, beleza, voltamos aqui para o nosso GitLab, ó, já está em pipeline, ó. Se a gente der um F5, ó, ele está rodando ainda. Se a gente abrir aqui, ó, provavelmente ele vai estar em execução o 10, ó, tá vendo? Então ele está executando o 10, ou seja, por isso que é integração contínua, tá? Porque a gente configura ali uma vez só. Realmente esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que valeu a pena para a gente mostrar vários exemplos aqui e ver que funciona essa integração entre o GitLab e o Jenkins, tá? Isso também funciona com o GitHub, tá? Se você utilizar, tá? Claro que vai ali na parte da configuração, você vai ter alguma opção a mais ou a menos ali, dependendo ali do que você utiliza, tá? Então, nesse caso, ó, o 10 compilou com sucesso, beleza? Se a gente voltar aqui, ó, o merge já está habilitado. Aí você pode fazer o merge, ou seja, a develop sempre vai estar estável ali, o teu commit, tá? Nesse caso aqui, ó, eu até configurei para quando a gente faz um merge para develop, ele também rodar ali a integração da própria develop, tá? Que é uma garantia a mais, tá? Mas aí fica de acordo com a tua empresa, tá? Bom, então gostaria de agradecer por esse vídeo. Os próximos vai ter mais ali ações ali do Continuous Integration. Esse vídeo ficou realmente um pouquinho longo, mas espero que vocês gostem aí, tá? Então comentem aqui no YouTube que eu ficarei muito feliz, tá? Então, até mais.